Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu trago aqui o Lenovo Vibe K5, o segundo smartphone da Lenovo lançado no Brasil. O primeiro foi o A7010 e semana passada ela trouxe esse aparelho aqui para o Brasil. Já começou a ser vendido aí na faixa de entre 900 e R$1.000 nas lojas online. É interessante que nós vamos entender por que a Lenovo lançou um smartphone intermediário que tem aí praticamente o hardware muito semelhante ao Moto G Turbo, só que custa igual ao Moto G 2015. Então, por que a Lenovo colocou dois aparelhos que ela mesma fabrica, né, tanto o Moto G como o K5, no mercado? É difícil entender, mas vamos ver aqui que graças ao seu hardware bom, o seu acabamento também, a Lenovo ela teve um cuidado maior nisso, em tornando ele assim então uma melhor opção até que o próprio Moto G. Será que é isso mesmo? Vamos acompanhar nosso review e vocês vão entender o porquê. Então galera, esse aqui é o K5. Ele tem uma tela aí de 5 polegadas com resolução Full HD. Eu acho que é uma característica bem interessante que a Lenovo colocou no intermediário. E é uma tela que utiliza a tecnologia IPS. E conforme você vai usando ele, dá para notar que ele tem um brilho muito bom, um brilho excelente. São bem definidos, né, os ícones, você não consegue ver nenhum tipo de serrilhado. Como é uma tela de 5 polegadas com resolução Full HD, então ele tem uma densidade de pixel muito grande, que dá aí mais ou menos 441 pixels por polegada. Então isso é bem mais do que suficiente que o olho humano ele pode ali detectar. Na parte de construção, ele tem aqui a traseira inteira dele, é de alumínio, quer dizer, daqui até aqui é alumínio. A parte extremas são de plástico, inclusive dá para abrir ele, vou mostrar aqui. Você tirando ele, você vê aqui então que é de alumínio aqui, mas as partes, tanto essa parte superior como essa aqui, é de plástico, então não é totalmente assim de alumínio como a Lenovo diz. Ainda aqui na parte de dentro ele é dual SIM, os dois SIM cards com suporte ao 4G, você escolhe via software qual que você quer usar os dados, e no meio você tem aqui a entrada do cartão microSD, que ele tem a capacidade de cartões até 32 GB. Aqui você tem a câmera dele, uma câmera de 13 megapixels e mais o LED, é um LED só, não é dual LED, como é comum vermos nos aparelhos atualmente. Infelizmente, o aro dele aqui, esse prateado, não é de alumínio, de outro metal, é de plástico também. Então tira um pouco da resistência, sendo que a frente dele é toda de vidro. Os botões virtuais, aqui também é um ponto negativo da linha Lenovo, ele não tem retroiluminação, então no escuro fica difícil utilizar ele. Mas no geral, ele tem aí uma boa construção, um aparelho que custa entre 900 e R$1.000, é mais do que suficiente, é melhor que muitos outros nessa faixa de preço. Na parte de hardware, ele tem um processador Snapdragon 616, ele tem 8 núcleos, sendo 4 núcleos de 1.5 GHz e mais 4 núcleos de 1.2 GHz, e a GPU é a Adreno 405. De memória interna, ele tem 16 GB de memória RAM, de memória ROM, e de RAM ele tem 2 GB. Lembrando que os 16 GB é expansível através de cartão microSD. Uma das características bem interessantes que ele tem de hardware é que, vocês notarem aqui, ele tem duas saídas, ou seja, ele tem dois alto-falantes e estéreo, que não é comum nesses aparelhos. Inclusive, tanto ele como o A7010, eles são compatíveis com a tecnologia Dolby Atmos, então que agrega aí algumas features interessantes, como um equalizador que é bem potente. Vamos colocar aqui alguma música só para vocês terem uma ideia de que ele realmente tem uma potência boa de som aí. Vou colocar no máximo o volume. Não vou colocar muito, senão o YouTube acaba bloqueando aí a minha conta, mas para quem gosta de ouvir o celular aí com áudio externos, ele tem aí uma boa qualidade.
Com mais 100 reais, ele tem uma promoção lá na loja da Lenovo, com mais 100 reais você consegue levar ainda um fone de ouvido original da JBL. Então eu achei bem bacana, é um preço razoável, porque por 100 reais você não compra nenhum fone bom igual o que a Lenovo está oferecendo, assim como a Motorola também fez, né, com o primeiro Moto G. Eu achei bem legal essa promoção aí. Falando do hardware dele, já falamos aí qual é o chipset dele, o Snapdragon 616 ele consegue rodar aí, não vai ter problema de lentidões nem nada, porque é um processador de 64 bits lançado recentemente, que ele vem aí para equipar os intermediários de um modo que aguente o tranco. No AnTuTu ele fez 33.191 mil pontos, então que é uma pontuação boa para o intermediário. Fica acima, por exemplo, do Moto G 2015, que é o rival, embora seja da mesma fabricante. Na parte de jogos, ele também roda todos os jogos, sem nenhum problema. Vamos testar alguns aqui. Vamos colocar aqui primeiro o Asphalt 8. Então, para nós termos uma ideia que ele consegue rodar aí com gráficos bem definidos qualquer jogo que tem hoje aí na Google Play. Vamos lá. Notem que nos detalhes da tela você tem aí uma riqueza tanto na textura como na poeira levantando, nas faíscas, reflexo do sol. Então isso mostra que realmente aí está rodando com uma boa qualidade de imagem. Aqui vamos aumentar os efeitos, vou colocar em 100% para ver como é que ele sai, se ele vai travar alguma coisa. Não está travando. Ele continua bem rápido, respondendo aos comandos. Então podemos dizer que nessa parte de jogos o K5 ele não faz feio. Falando um pouco do software dele, ele roda aqui um launcher proprietário da Lenovo, ou seja, a primeira coisa que reparamos é que ele não tem uma gaveta de aplicativos, então tudo que você instala está aí nas telas iniciais, e você pode utilizar pastas, etc. O que eu não gostei, primeiro, você abaixando a barra de notificações, normalmente você fica transparente aqui de baixo, mas com ele fica esse degradê estranho, meio, não sei, apenas não gostei. A parte de multitarefa, você tem esses dois botões aqui que são bem úteis para você fechar os aplicativos e ter um gerenciador de tarefas também. Mas para quem não gosta dessa launcher, desse tipo, ele traz uma feature interessante, que você for aqui em configurações e início, você tem a opção nativa de utilizar o Google Now Launcher. Aí você tem aqui o Google Now Launcher, né? Então fica praticamente como um Android puro, que você pode utilizar aqui normal. O único problema é que fica essa mancha aqui na parte de cima, que eu não consegui tirar, que toda vez que você coloca o Google Now Launcher, aparece isso. Então por isso eu estou utilizando aí a Lenovo Launcher, que nesse caso some essa mancha, mas esses são apenas detalhes. Ele roda o Android 5.1.1. Então a Lenovo disse que vai atualizar ele para o Marshmallow 6.0, porém não tem uma data específica para isso. Então embora ele esteja rápido, não tenha nenhum problema de travamento, eu acredito que a Lenovo vai atualizar, porque como ela já é dona da Motorola, a Motorola consegue liberar essas atualizações rapidamente. Eu creio que a Lenovo também vai conseguir sem nenhum problema. Durante os testes deu para reparar que ele não travou em nenhum momento. Ele é bem rápido em todos nas animações e tudo mais. No software da Lenovo, o que tem de diferente? Você tem a barra de notificações com mais opções. Então você tem acesso direto aqui à captura de tela, que é diferente. Mudar o tom aqui do tempo limite de tela. Um botão de selecionar a APN,
lanterna, etc., que eu achei bem interessante. Diferente do A7010, o A7010, como tinha um processador MediaTek, ele tinha muitas customizações de software, como acordar a tela com 2 toques, desligar a tela com 2 toques, controle por gestos, etc. E aqui, como estamos falando de um processador Qualcomm, não tem essas opções. O máximo que eu achei interessante, que também tem no A7010, mas que tem nele, você pode programar ele para ligar e desligar. Então, ele liga e desliga sozinho, coisa que poucos smartphones das grandes marcas possuem. Mas já nos chineses é uma feature já bem comum. A câmera dele é uma câmera de 13 megapixels e a frontal é de 5. A própria Lenovo, durante o evento, deixou claro que a câmera ela não tem o mesmo sensor do A7010, que também é 3 megapixels, mas utiliza um sensor da Samsung, uma modificação do sensor do Galaxy S4, mas nesse aqui ela não falou qual o sensor, mas disse que é inferior, que se trata de outra categoria. Dos nossos testes, nós podemos concluir que realmente não é uma câmera excepcional, mas ela cumpre bem aí o seu papel. Você tem aqui algumas opções interessantes na configuração da câmera. Vamos lá, você tem o gesto de 2 dedos. Você fazer na frente da câmera, ela tira uma foto, o V de Vibe. Você tem aqui a função HDR. Em configurações você tem aqui, pode ativar ou não o som do obturador, a frequência, tem aqui bastante opções. O vídeo máximo que ele grava é 1080p, né, Full HD. Você tem o estabilização de imagem eletrônico, né? Obviamente a lente dele não tem isso. Você pode controlar tudo isso. Na parte de câmera você tem aí um ajuste de ISO, o tamanho da imagem, né? A proporção, ou widescreen ou não, qualidade, e tem várias outras funções. Ele não tem o modo manual, difícil, né? Algum smartphone intermediário ter, mas no geral é bem interessante. A câmera frontal é uma câmera de 5 megapixels. Ela tem uma lente grande angular, então você consegue colocar mais pessoas aí dentro da foto. E você também tem aí vamos colocar aqui, para você tirar uma selfie com mostrando o V de Vibe. Então você tira uma foto apenas aí fazendo assim com o dedo. É interessante também que não tem muitas opções. Você tem aqui uma opção de tipo um Photoshop online aqui para você suavizar a tela, etc. Mas de câmera não é uma 7ª maravilha do mundo, mas é uma câmera que tira aí fotos interessantes. Aqui tem algumas fotos que eu tirei com ele em aberto. Aqui outra foto com uma iluminação ruim, desligado, e aqui com uma iluminação artificial. Então é uma câmera competente aí para o preço dele. Mas a pergunta que não quer calar: compensa comprar ele? Sendo que você tem aqui, eu estou com ele aqui, o Moto G 2015. Esse aqui é a versão com 2 GB de memória RAM, processador Snapdragon 410. Compensa comprar? Eu acho que o K5 atualmente é bem melhor opção do que o Moto G 2015, porque ambos estão no mesmo preço. Por quê? Primeiro que ele tem uma tela melhor, uma tela Full HD, enquanto o Moto G é uma tela HD. O processador dele é mais moderno, o Snapdragon 616, é uma geração acima, quer dizer, uma categoria acima dele. E a câmera são equivalentes, fora o acabamento dele de alumínio, embora seja bom também o acabamento do Moto G. Então fica aí a critério. Agora, se fosse o mesmo preço do Moto G Turbo, talvez o Moto G Turbo seria a melhor opção, porque ele tem um carregamento turbo. É interessante que ele tem aqui uma bateria de 2.750 mAh, uma bateria suficiente que vai durar aí um dia, sem você precisar colocar na tomada, né, de uso moderado. Porém, mesmo esse processador tendo suporte para o carregamento turbo, a Lenovo resolveu não colocar suporte ao carregamento turbo nesse aparelho, que é uma pena, que agregaria ainda mais nesse aparelho, que já é um excelente aparelho. Mas, resumindo, ele custa na faixa de 900 a R$1.000. Aqui embaixo nos links tem algumas sugestões de lojas para vocês comprarem. Ele tem um desempenho aceitável, um desempenho bom na realidade, né, para um aparelho que custa
para nessa faixa de preço, uma tela de 5 polegadas Full HD, que é muito bem-vinda, com boa qualidade, IPS, um bom brilho, e câmeras que são competentes. Não são as melhores da categoria, mas são competentes, Dual SIM com 4G e suporte a cartão microSD. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o LG K5. Fique ligado que nos próximos vídeos faremos um comparativo mais completo dele com o Moto G e outras coisas aí legais. Se vocês gostaram, assine o nosso canal aqui embaixo e receba por e-mail uma notificação sempre que tivermos novos vídeos para vocês.